Sou autor de uma notícia-crime contra Vossa Excelência, para investigar se Vossa Excelência ameaçou o Parlamento brasileiro e para investigar se Vossa Excelência teria dito que se não tivesse o voto impresso, o senhor não teria eleição em 2022. Eu quero dizer que quem decide sobre voto impresso não é Vossa Excelência. Quem decide sobre voto impresso é o Congresso Nacional. E Vossa Excelência caberá obedecer. E caso não obedeça, será preso. Então quero saber de Vossa Excelência se o senhor disse que não haverá eleição em 2022 caso tenha voto impresso. Em segundo lugar, ministro, de ameaçar uma CPI também é motivo de crime. E Vossa Excelência pode responder criminalmente. O senhor recebeu dados públicos, o senhor recebeu R$100 mil de salários em julho. O general Augusto Heleno, 107. O general Luiz Eduardo Ramos, 111. Eu queria saber, eu fiz uma pergunta, eu protocolei um pedido para saber sobre nomeações de marechais. Com relação ao salário que foi falado, eu já expliquei, mas eu faço questão de repetir. Não é um salário. O militar, outra coisa, não foi para militares, aquilo foi para todo o funcionalismo do Executivo, que era o único que não cumpria o entendimento que já havia do STF e do TCU. Já disse isso aqui antes, tá? Não é decreto, foi uma portaria da AGU e adoção pelo Ministério da Economia. O que nós recebemos foi os atrasados, ou os retroativos, de janeiro a julho, tudo de uma vez só, mais o 13º. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história, de Guerra Fria e tudo mais. Isso aqui é a importância dos pesos e contrapesos que tem que ser exercido pelos três poderes. Poder Legislativo, Poder Executivo e o Poder Judiciário. Se os senhores não exercerem os poderes, os senhores que eu estou dizendo não são os senhores deputados, os senhores dos poderes, e houver um desbalanceamento entre os poderes, isso realmente não funciona. O senhor não terá direito de intervir se não existir. Os três poderes se controlarão. O senhor não terá nenhum direito de intervir. Eu esqueci de responder ao senhor. O senhor fez perguntas aí para mim, inclusive... Os senhores pretendem dar um golpe no dia 7 de setembro, essa pergunta não foi respondida. Se eu digo para o senhor que nós trabalhamos dentro da Constituição, a pergunta já está respondida. Cabe ao senhor o entendimento. O senhor, eu gostaria de dizer... Freios e contrapesos. Não é o que o presidente está falando. É a Constituição que resolve, não o senhor. O senhor tem que ficar no seu quadradinho. O senhor... Fernando, como o senhor pode desrespeitar a memória das pessoas? E os ataques terroristas que vocês fizeram? Só um momento. E aqui fazer ameaças. E os ataques terroristas que vocês fizeram? Eu queria responder. Eu não agredi o ministro Walter Souza Braga Neto. Ele disse, na última frase, que ele respeita a Constituição e a Constituição prevê freios e contrapesos. Freios e contrapesos na relação entre os três poderes. Aí ele fala, e se falhar? Aí eu respondi, se falhar, a Constituição tem os seus mecanismos de freios e contrapesos. E, portanto, se falhar, não cabe intervenção militar. É isso que eu quis dizer a ele. Então, eu volto a dizer, porque deixa eu só colocar... Dentro desses instrumentos, 142. Só um minutinho. O Supremo Tribunal Federal cabe dizer, por último direito, o parlamento cabe decidir, a urna eletrônica, quem decide é o parlamento e ponto. A urna eletrônica, o voto impresso. Agora, no conflito entre os poderes, nós temos mecanismos constitucionais de solucionar e não existe nenhum tipo de tutela sobre os poderes. Não existe tutela sobre os poderes. Nem a Constituição prevê tutela sobre os poderes. E isto fez parte da última frase. Ele disse, se falhar, eu respondi. Se falhar, a Constituição responde, os poderes retomam o equilíbrio entre si. Não houve agressão. Mas, na última frase, houve uma dubiedade que eu deixei clareza na dubiedade. Eu quero dizer, ministro, que a notícia-crime foi para investigar. Então, dentro da notícia-crime, o senhor que diga, eu não disse isso. Tem coisas que são inaceitáveis, ministro. Tem coisas que são inaceitáveis. Você é mulher? Eu sou mulher, mas não me intimido para homem que fala grosso e fica fazendo ameaçinha, entendeu? Não me intimido, vou falar. Mas, ministro, tem coisas que são inaceitáveis. O senhor vir aqui defender a ditadura civil-militar. O senhor vir aqui dizer que não houve ditadura, senão as pessoas estariam aqui. O deputado Ivan Valente ficou 3 anos preso, sendo torturado durante a ditadura civil-militar. Nós tivemos mais de 490 pessoas, segundo a Comissão da Verdade, assassinadas. Pô, faz tudo que recentemente, nós tivemos o relato da única sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis. E o senhor
vem aqui e reivindica esse legado quando fala absurdos como esse. Além de deixar claro, no final, fazer uma ilação que se os poderes não se ajustarem, aí fica ruim. Aí fica ruim se o povo brasileiro não se levantar e não se organizar para não aceitar ameaças golpistas. Tem coisas que são inaceitáveis. Defender o que o senhor defendeu aqui, 21 anos, do silêncio dos fuzis, eu não aceito. Teve muita gente que lutou para que nós pudéssemos estar aqui, e não, senhor,